Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. A história de hoje é mais uma história do livro Shakespeare em Contos e é Hamlet. Deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento. Longe de qualquer perigo, qualquer problema. Está confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente as suas pálpebras pesadas, até que você não aguenta e deixa os seus olhos se fecharem. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Tendo Gertrudes, rainha da Dinamarca, ficado viúva com a súbita morte do rei Hamlet, menos de 2 meses depois, esposou Cláudio, irmão do falecido rei. O que foi por todos considerado, naquela emergência, uma surpreendente mostra de falta de tino ou sensibilidade. Se não pior, pois esse Cláudio, de forma alguma, se parecia com o finado rei em qualidades físicas ou morais, mas era tão desprezível na aparência externa como vil e indigno de índole. E no pensamento de alguns surgiram suspeitas de que ele houvesse secretamente assassinado o irmão, o falecido rei, com o objetivo de casar-se com a viúva e subir ao trono da Dinamarca, em detrimento do jovem Hamlet, filho do sepulto rei e legítimo herdeiro do trono. Mas ninguém se impressionou tanto com esse desassissado ato da rainha como o jovem príncipe, que prezava e venerava a memória do falecido pai a ponto de quase idolatrá-la. E possuindo um refinado senso de honra e observando estritamente as conveniências, entristeceu-se enormemente com essa indigna conduta de sua mãe Gertrudes. Assim, entre a mágoa pela perda do pai
e a vergonha pelo casamento da mãe. Profunda melancolia anuviou o jovem príncipe, que perdeu toda a alegria e boa aparência. Abandonou o prazer que habitualmente encontrava nos livros. Já não lhe agradavam os seus principescos exercícios, nem os divertimentos próprios da juventude. Enfarou-se do mundo, que lhe parecia um jardim cheio de mato, onde todas as flores benéficas eram sufocadas e nada podia vicejar, a não serem as ervas daninhas. Não que a perspectiva de ser excluído do trono, sua herança legítima, pesasse muito em seu ânimo, embora isso, para um príncipe jovem e de nobre espírito, fosse uma dolorida chaga e uma afronta difícil de suportar. O que mais o feria, porém, e lhe tirara toda a alegria, era sua mãe haver se mostrado tão esquecida da memória do pai dele. E que pai! Fora para ela um marido afetuoso e delicado, e ela sempre se mostrara uma esposa amorosa e obediente, inclinando-se para ele como se fosse cada vez maior seu afeto. E agora, em 2 meses, ou como parecia ao jovem Hamlet, em menos de 2 meses, ela se casara de novo. Casara-se com o tio dele, com o irmão de seu querido marido. Em si mesmo, um casamento altamente inadequado e ilícito pela proximidade do parentesco. Mas muito mais pela pressa inconveniente com que fora concluído e pelo caráter nada régio do homem que ela escolhera para compartilhar-lhe o trono e o leito. Era isso que, mais do que a perda de 10 reinos, abatia o ânimo e ensombrecia o espírito desse jovem e honorável príncipe. Inútil era tudo o que sua mãe Gertrudes ou o rei podiam fazer para distraí-lo. Ele sempre surgia na corte vestido de preto, de luto pelo pai, modo de trajar-se de que não se afastara nem mesmo como um regalo à mãe no dia de suas núpcias. Nem pôde ser induzido a participar de qualquer das atividades ou regozijos daquele dia, para ele vergonhoso. O que mais o perturbava era uma dúvida sobre o modo como morrera o pai. Cláudio espalhara que uma serpente o havia picado, mas o jovem Hamlet nutria atiladas suspeitas de que o próprio Cláudio era a serpente. Em palavras claras, de que ele o havia matado para obter a coroa, e a serpente que lhe havia picado o pai ocupava agora o trono. Em que medida ele estava certo nessa conjetura e que devia pensar da mãe? Até que ponto ela sabia do crime e se este se realizara com ou sem o seu consentimento ou ciência?
tais eram as dúvidas que continuamente o embaraçavam e perturbavam. Chegara aos ouvidos do jovem Hamlet o rumor de que uma aparição exatamente semelhante ao falecido rei, seu pai, tinha sido vista pelos soldados de guarda na plataforma fronteira ao palácio à meia-noite por 2 ou 3 noites seguidas. O espectro surgia invariavelmente coberto da cabeça aos pés pela armadura que o falecido rei, sabia-se, usava quando vivo. E os que o haviam visto, Horácio, amigo querido de Hamlet, era um deles, concordavam em seu testemunho quanto à ocasião e ao modo como aparecia. Surgia exatamente quando o relógio dava as 12, mostrava-se pálido, com um ar mais de tristeza do que de cólera. Sua barba era grisalha, cor de sable prateado, como a haviam visto quando vivo. Não respondera quando lhe haviam falado, embora uma vez tivesse erguido a cabeça e estivesse a ponto de mover-se, como se fosse falar. Mas naquele momento cantou o galo da manhã e ele se retirou apressado, esvaecendo-lhes da vista. O jovem príncipe, singularmente admirado com esse relato, que era muito consistente e concorde consigo mesmo para suscitar descrença, concluiu que haviam visto o fantasma de seu pai e resolveu montar guarda com os soldados aquela noite, a fim de ter a oportunidade de vê-lo. Pensou que tal aparição não teria surgido à toa, mas queria comunicar alguma coisa, e apesar de ter estado quieta até então, falaria com ele. E esperou com impaciência o cair da noite. Tendo esta chegado, ele ficou a postos com Horácio e Marcelo, um dos da guarda, na plataforma onde a aparição costumava surgir. E sendo uma noite fria, com um ar excepcionalmente gélido e penetrante, Hamlet, Horácio e o companheiro começaram a conversar sobre a frigidez da noite. O que foi de súbito interrompido por Horácio com o seu aviso de que o fantasma estava surgindo. À vista do espírito do pai, Hamlet foi tomado de súbita surpresa e medo. A princípio, invocou os anjos e ministros celestiais para que o defendessem, pois não sabia se se tratava de um bom ou de um mau espírito, nem se tinha vindo para o bem ou para o mal. Mas, aos poucos, readquiriu a coragem e seu pai, parecia-lhe que o fosse, olhava para ele de modo tão apiedante e como se quisesse conversar com ele, bem como em todos os pontos se mostrava tão igual a quando era vivo, que Hamlet não se conteve que não lhe falasse. Chamou-o pelo nome de Hamlet, rei,
pai e conjurou-o a que dissesse o motivo pelo qual deixara a sepultura onde o haviam visto ficar em paz, para ressurgir e visitar a terra e o luar. E rogou-lhe que lhes fizesse saber se havia alguma coisa que pudessem fazer para dar-lhe paz ao espírito. O espectro acenou para Hamlet, dando a entender que fosse com ele para algum lugar mais afastado, onde pudessem estar a sós. Horácio e Marcelo tentaram dissuadir o príncipe de segui-lo, pois receavam que fosse algum mau espírito que o atraísse para o mar ali perto, ou para o topo de alguma terrível falésia, e então assumisse alguma forma pavorosa que pudesse privar o príncipe da razão. Mas os seus conselhos e rogos não lograram demover Hamlet, que muito pouco se importava com a vida, para recear perdê-la, e quanto à sua alma, disse que poderia fazer-lhe o espírito, sendo ela tão imortal como ele. E sentiu-se valente como um leão, e desvencilhando-se deles, que haviam feito quanto podiam para detê-lo, seguiu-o a qualquer lugar aonde o levasse. Quando ficaram sozinhos, o espectro quebrou o silêncio e disse-lhe que era o espírito de Hamlet, seu pai, que havia sido cruelmente assassinado, e narrou de que maneira. Que o crime fora cometido por seu próprio irmão Cláudio, tio de Hamlet, como este já por demais suspeitava, levado pela expectativa de suceder-lhe no leito e na coroa. Estava ele dormindo em seu jardim, como era seu costume, todas as tardes, quando esse traiçoeiro irmão chegou furtivamente até ele, que dormia, e despejou-lhe no ouvido o sumo do venenoso meimendro, o qual é tão infenso à vida humana, que rápido como o azougue percorre todas as veias do corpo, cozendo o sangue e espalhando por toda a pele uma erupção como crosta. Assim adormecido, foi ele pela mão fraterna privado ao mesmo tempo de coroa, rainha e vida. E conjurou Hamlet a vingar-lhe o torpe assassino, que algum dia tivesse amado o pai. O espectro lamentou com o filho que a mãe deste houvesse decaído da virtude, mostrando-se falsa ao amor conjugal de seu primeiro esposo e casando-se com o assassino. Mas preveniu Hamlet de que agisse como agisse em sua vingança contra o perverso tio, de forma alguma cometesse qualquer violência contra a mãe, mas a deixasse entregue ao céu e aos alcúlios e espinhos da consciência. Hamlet prometeu seguir em tudo as instruções do espírito, que então desapareceu. Quando Hamlet se viu sozinho,
tomou uma solene resolução. Tudo o que conservasse na memória, tudo o que tivesse aprendido nos livros ou com a observação, seria de pronto esquecido por ele, e nada permaneceria em seu cérebro a não ser a lembrança do que o fantasma lhe havia dito e mandado fazer. E Hamlet só contou os pormenores da conversação de que participara ao seu caro amigo Horácio, e impôs tanto a ele como a Marcelo o mais estrito segredo quanto ao que tinham visto naquela noite. O temor que a visão do espectro imprimira nos sentidos de Hamlet, sendo ele antes disso fraco e estando deprimido, quase lhe transtornou a mente e lhe tirou a razão. E receando que continuasse a produzir-se esse efeito, o qual poderia dar causa a que fosse observado e pôr o tio na defensiva, se esse desconfiasse que Hamlet estava meditando alguma coisa contra ele, ou que o príncipe realmente sabia mais da morte do pai do que dizia, assumiu singular resolução: fingir, a partir daquele instante, que estava real e verdadeiramente louco, pensando que seria objeto de menor suspeita quando o tio o acreditasse incapaz de qualquer projeto sério, e julgando que a sua efetiva perturbação de espírito poderia encobrir-se e ocultar-se melhor sob o disfarce de uma pretensa doidice. A partir dessa ocasião, Hamlet simulou certo desleixo e esquisitice no vestir-se, falar e comportar-se. E tão bem fingiu de louco que o rei e a rainha ficaram iludidos, e não achando que a dor pela morte do pai fosse causa bastante para ocasionar tal insânia, pois nada sabiam da aparição, concluíram que sua moléstia era amor, e pensaram que haviam descoberto a quem. Antes de Hamlet cair no estado melancólico a que já nos referimos, amava uma bela jovem chamada Ofélia, filha de Polônio, principal conselheiro do rei nos negócios do estado. Ele lhe enviara cartas e anéis e lhe oferecera muitas vezes a sua afeição e assediara com o seu amor, mas de modo honesto, e ela dera crédito às juras e assédios. Mas a melancolia em que ele caíra o havia feito ultimamente negligenciá-la, e desde a ocasião em que resolvera simular loucura, fingia tratá-la mal e com uma espécie de rudeza. Mas a boa moça, antes de censurar-lhe a falsidade, persuadiu-se de que fora a enfermidade do espírito dele e não permanente desafeição o que o fizera menos atento a ela do que antes, e comparou as faculdades desse outrora nobre espírito e excelente entendimento, debilitadas como se achavam pela profunda melancolia que sobre ele pesava, aos sinos harmoniosos que são em si mesmos capazes da mais admirável música
mas quando dissonam ou são tocados grosseiramente, produzem apenas um som áspero e desagradável. Embora a violenta missão de que Hamlet deveria desincumbir-se, isso é, vingar a morte do pai na pessoa do assassino, não combinasse com a alegre disposição de cortejar, nem admitisse a parceria dessa paixão ociosa que lhe parecia agora o amor, ele não pôde evitar que se interpusessem doces pensamentos sobre a sua Ofélia. E num desses momentos, julgando que o tratamento que dispensara a meiga jovem havia sido desarrazoadamente áspero, escreveu-lhe uma carta cheia de violentas explosões de paixão e de vocábulos extravagantes, como quadravam a sua suposta loucura, mas mesclados com algumas brandas e breves expressões de afeto que bastavam para mostrar à venerada jovem que um profundo amor por ela ainda lhe jazia no fundo do coração. Pediu-lhe que duvidasse de que as estrelas fossem fogo e o sol se movesse. Suspeitasse que a verdade mentisse, mas não duvidasse de que ele a amava. E havia outras frases assim extravagantes. Ofélia mostrou respeitosamente essa carta ao pai, e o ancião julgou-se obrigado a comunicá-la ao rei e à rainha, os quais, a partir de então, começaram a supor que a verdadeira causa da loucura de Hamlet fosse o amor. E a rainha desejou que a beleza de Ofélia fosse a causa feliz da loucura dele, pois assim ela esperava que as virtudes da jovem pudessem afortunadamente trazê-lo de volta ao costumeiro comportamento para a honra de ambos. Mas a doença de Hamlet tinha causas mais profundas do que ela supunha e não podia ser tão facilmente curada. O espírito do pai que ele vira ainda lhe assombrava a imaginação, e a sagrada ordem de vingar-lhe a morte não lhe dava repouso enquanto não a cumprisse. Cada hora de delonga parecia-lhe um pecado e uma violação das ordens do pai. Mas não era empresa fácil dar morte ao rei, constantemente cercado de guardas. E ainda que o fosse, a presença da rainha, mãe de Hamlet, que em geral acompanhava o rei, constituía intransponível estorvo aos propósitos do príncipe. Ademais, a própria circunstância de o usurpador ser o marido de sua mãe o enchia de certo remorso e lhe embotava o propósito. O mero ato de matar um semelhante era em si mesmo odioso e terrível para um temperamento naturalmente brando como o de Hamlet. Sua própria melancolia e o abatimento em que ele por tanto tempo se encontrava provocavam-lhe uma indecisão e vacilação de propósitos que o impediam de dar o último passo.
Além disso, ocorriam-lhe inevitavelmente ao espírito escrúpulos de que o espectro por ele visto não fosse deveras seu pai, mas o demônio, que diziam tinham o poder de assumir a aparência que bem entendesse e poderia ter mostrado o aspecto de seu pai apenas para se aproveitar de sua debilidade e melancolia, levando-o a cometer uma ação tão desesperada como o assassínio. E ele decidiu que precisava de motivos mais sólidos para agir do que uma visão ou aparição que poderia enganar. Enquanto se mostrava assim e resoluto, chegaram à corte alguns atores com os quais Hamlet já se havia deleitado. Especialmente ao ouvir um deles dizer uma tirada trágica sobre a morte de Príamo, rei de Troia, e a dor de Écuba, sua esposa. Hamlet deu as boas-vindas a esses velhos amigos, os atores, e lembrando-se de como aquela tirada lhe havia outrora causado prazer, rogou ao ator que a repetisse, e este declamou de maneira tão vívida, narrando o cruel assassínio do débil e velho rei, com a destruição de seu povo e cidade pelo fogo, e a louca dor da velha rainha, correndo descalça de um lado para o outro do palácio, com um trapo na cabeça onde existira uma coroa. E em redor dos magros rins, uma simples manta apanhada à pressa, em vez do manto régio de antes, que não somente arrancou lágrimas dos circunstantes, que imaginavam estar vendo a cena real com tanta verossimilhança representada, mas até o próprio ator a disse com voz embargada e lágrimas de verdade. Isso fez Hamlet meditar que se aquele ator podia comover-se tanto com uma simples declamação fictícia e chorar por alguém que nunca vira, por Écuba, que morrera havia tantos séculos, que apático era ele, que tendo um motivo real e uma deixa para apaixonar-se, um verdadeiro rei e querido pai assassinado, contudo tão pouco se mexera, que sua vingança, durante todo esse tempo, parecia ter ficado dormindo em inerte e vago esquecimento. E enquanto meditava em atores e representação e nos poderosos efeitos que uma boa peça representada com verossimilhança tem sobre o espectador, lembrou-se do caso de um criminoso que, vendo no palco um assassínio, ficara tão abalado com a simples força da cena e semelhança de circunstâncias que confessara ali mesmo a sua culpa e decidiu que os atores deviam representar diante de seu tio algo como o assassínio de seu pai. Ficaria vigiando atentamente que efeito isso teria sobre Cláudio e, por sua expressão, poderia concluir com maior certeza se ele era ou não culpado. Com esse propósito, mandou que se aprontasse uma peça para a representação
da qual convidou o rei e a rainha. Este é o fim da primeira parte da história. Na semana que vem eu trago a parte 2. Agora você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure. Que ele age no seu corpo com sabedoria. E você dorme tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Seus sonhos serão todos agradáveis, tranquilos, bonitos. E eles te trazem informações úteis e valiosas que vão te ajudar nos próximos dias. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor. Há muita luz. Há muita paz e proteção. Bons sonhos.